Agora vamos começar a gravar a partir de agora. Muito bem. Eu havia dito para vocês na quinta-feira que existem 4 possibilidades de julgamento conforme o estado do processo. Eles são previstos nos artigos 354A, 357 do CPC. Existe o julgamento, a extinção do processo, existe o julgamento antecipado total do mérito, o julgamento antecipado parcial do mérito, obrigado, e a possibilidade de saneamento e organização do processo. Eu ia falar com a minha esposa que ela se levantou e foi ver o bebê. Dormiu bem tarde, porque a Fátima parece que tem horas que fica acesa, não quer dormir cedo de jeito nenhum. Agora está dormindo, ó, toda confortável, mas era meia-noite, 1h da manhã ela estava acordada. Mas enfim, vamos lá à questão do julgamento antecipado total e parcial do mérito, para o objeto da aula de hoje. O julgamento antecipado do mérito se divide em total e parcial. O julgamento antecipado total do mérito, ele é previsto lá no artigo 355, que diz o seguinte: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito. Ou seja, aqui já faz um contraponto ao 354. O 354 extingue o processo, na maioria das vezes sem a resolução do mérito. Ou quando quando julga analisando o mérito, ele ou apenas reconhece a prescrição, não tem o que fazer, porque a parte passou do prazo de argumentação quanto aos seus pedidos, ou ainda o juiz homologa a autocomposição, a renúncia, a submissão ou a transação. Então ele não adentra no julgamento do mérito. No 355 essa possibilidade já existe. Tá? Essa possibilidade já existe e é imposta ao juiz. Ele vai extinguir com a resolução do mérito. Mas ele somente aplicará dentro destas duas situações descritas nos incisos do 355. E quais são elas? O inciso primeiro: não houver necessidade de produção de outras provas. Aqui é o resumo da teoria da causa madura. Vou até colocar para vocês aqui no chat o nome desta teoria. Coloca teoria da causa madura. Ou seja, o que seria essa teoria da causa madura? Seria a possibilidade de o julgamento ser realizado do estado em que o processo se encontra. E ele só vai se dar através do quê? É necessário que tenham duas condicionantes para que a teoria da causa madura se aplique. Ou for matéria exclusivamente de direito, tá? É a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade, provas exclusivamente documentais. Por que essas duas? Matéria de direito e provas exclusivamente documentais. A matéria de direito, ela vem nos descrever a seguinte situação: não precisa de elementos de prova para convencimento do juiz. A parte pede somente reconhecimento ou não reconhecimento do direito. E muitas vezes esse direito não precisa de provas para ser analisado. É raro acontecer isso? Questões de matéria exclusivamente de direito? Sim. Não é muito comum, porque normalmente para o juiz julgar ele precisa analisar os fatos e também analisar as provas. Tá? Então, nem sempre é possível ao juiz analisar essas questões. Tudo bem? Mas é possível que quando você tem matéria exclusivamente de direito, ele julgue o processo antecipadamente. E a segunda situação, provas exclusivamente documentais. Prova documental, vale lembrar que as partes devem juntar no início da ação, o autor na inicial ou o réu na contestação. Eles devem juntar essas provas indiscutivelmente, impreterivelmente, nestes momentos. Por quê? Quando eu entro com a ação, eu pressuponho que o documento já exista, representando fatos ocorridos no passado para analisá-los no futuro.
E se a análise depender só de documento, por exemplo, uma rescisão contratual, uma reparação de danos quando não se tem necessidade de ouvir testemunhas, uma nulidade de uma ação de anulação de ato jurídico, dentre outras, muitas vezes depende só de análise documental. O inventário, por exemplo, eu só preciso de documentos, então não precisa de chegar ao final do processo. O juiz analisa os documentos existentes e já julga ali mesmo. Julga antecipadamente. Não precisa de saneamento e organização do processo, não precisa de perícia, não precisa de audiência de instrução e julgamento, não precisa de alegações finais. Direto na sentença. Economiza bastante tempo dos atos processuais. Por isso que o juiz julga e pode julgar antecipadamente. Dentro dessas situações, quando ocorre o reconhecimento da teoria da causa madura. Madura por quê? Ela está pronta para julgamento. Ela não precisa amadurecer, como, por exemplo, provas que precisam de processos, na verdade, que precisam de testemunhas, processos que precisam de depoimento pessoal, que precisa de perícia. Está tudo pronto ali para julgamento, basta o juiz resolver a lide. Tá? Esse é o inciso primeiro do artigo 375. O inciso segundo, ele nos lembra quando ocorre a situação da revelia. O que diz lá? O 2. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. Réu for revel nos termos, se for reconhecido, os requisitos do 344. Ou seja, presunção de que tudo que for narrado contra o réu é verdadeiro. Vamos lembrar que um dos efeitos da revelia é este. Tá? A presunção de que tudo que é narrado contra o réu é verdadeiro, caso o réu não exerça o direito de defesa dentro do prazo de 15 dias da contestação. Lembrando que é uma presunção relativa, o juiz pode entender que é necessário para outras provas. Se for necessário outras provas, ele vai requerer nos termos do artigo 349, conforme dito. Dentro dessa situação, se as partes a parte autora não requerer outras provas, o juiz vai julgar o processo daquele jeito. Porque com a revelia o processo não precisa esticar porque não tem mais o que o réu alegar. Ele teve toda a possibilidade de alegações de defesa na contestação, dentro daquele prazo de 15 dias. Passou, babau, já era. Não tem o que fazer. Daí o juiz pode julgar antecipadamente. Julgar totalmente o mérito. Tá? Isso é importante. Para fazer o contraponto àquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho. O julgamento parcial do mérito. Nesse caso 355, ele julga tudo. Julgou tudo, cabe, recurso cabível é a apelação. Tanto do 354, que nós vimos na quinta-feira, como do 355, que nós estamos vendo hoje. Tá? Existe a possibilidade do 355 julgar toda a extinção do processo. Tá? Bom, pessoal, fugi um pouquinho que eu ia colocar, mas lembrei, porque o WhatsApp tocou aqui, eu devia até colocar no silencioso. Muito bem. Possibilidade, julgamento antecipado total do mérito e a extinção são sentenças que cabe a apelação. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do julgamento antecipado parcial do mérito. Por que julgamento parcial do mérito? Aqui é uma novidade introduzida pelo Código atual, porque até então não era possível o julgamento parcial do mérito. Por que não era? Porque o juiz tinha que julgar tudo, ou julgava ou esperava o momento adequado para julgar. Por exemplo, chegava na fase de saneamento, existiam matérias incontroversas, mas tinha outras que precisavam de comprovação, matérias que não tinham consenso entre as partes, o juiz esperava a instrução para decidir tudo. Hoje, como uma forma de colocar rapidez na solução da lide e otimização dos atos processuais, talvez esse seja um tema muito importante quando eu falo de julgamento parcial do mérito, a otimização dos atos, o legislador possibilitou o julgamento parcial do mérito. Tá? Julgamento parcial, como assim? O juiz resolve parte dos pedidos, dá a sentença ali, e a outra parte que não ocorre um consenso,
precisa de mais provas, tá? Precisa de produção de outras provas em audiência. Tudo bem, pessoal? Então, como que vai ocorrer a questão do artigo 356? O 356 diz o seguinte: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso primeiro, mostrar-se incontroverso. Primeiro vamos analisar o caput. O caput diz quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Vamos supor o caso de um divórcio. Eu gosto de colocar sempre o divórcio porque ele tem vários pedidos a ser analisados. Inclusive fiz apelação de um deles uma quinta-feira, basicamente nesse sentido. Foi feito acordo uma boa parte dele, o restante não foi feito acordo, teve instrução e a juíza soltou tinta no meu cliente. Aí eu vou apelar da decisão. Vamos colocar o divórcio como exemplo, conforme relatado. No divórcio, o juiz julga a dissolução do casamento, o juiz julga a utilização do cônjuge, a volta da utilização do nome de solteiro pelo cônjuge separado, a questão referente ao patrimônio, aos bens, se tiver filhos menores, guarda, visita e pensão alimentícia. Resolve 6 questões dentro dos alimentos, dentro do processo. Muito bem. Resolve 6 questões. Suponhamos, no caso aqui em tela, que as partes chegaram no consenso quanto ao divórcio, porque o sujeito não quer mais ver a sujeita, e a sujeita não quer mais ver o imposto. Querem se livrar um do outro. Resolve quanto ao nome de solteiro, voltar a usar o nome de solteiro. Na verdade, nem deveria usar o nome de casado, porque, dependendo da situação, não tem... É muito caro mudar documento uma vez, tem que mudar de novo, sai caro também. E a gente não tem mais a definição de que o casamento dure para sempre. Nada contra quem modifique o nome, a lei permite, inclusive de ambos os cônjuges. O homem passar a adotar o nome da mulher, a mulher passar a adotar o nome do homem. Se for um casamento homoafetivo, dos cônjuges da mesma forma. O casamento ou união estável. Mas, enfim, a união estável, nem tanto, porque não muda tanto o documento, mas o casamento muda. E alguns juízes hoje permitem o casamento de pessoas do mesmo sexo a despeito do Código Civil ainda não regulamentar. Mas, enfim, vamos voltar à questão processual. O juiz resolve do divórcio, resolve do nome de solteiro e entra em consenso sobre os filhos. Guarda compartilhada, pensão, valor X, que quem ganha mais paga por que ganha menos, e se tem guarda compartilhada, a questão das visitas fica livre também. Mas não resolve a questão da partilha dos bens. Porque fica a discussão, eu tinha esse bem quando eu casei, regime de comunhão parcial, então não comunica, não partilha. Mas eu ajudei. Mas não sei o quê. Fica aquela discussão constante dentro do processo de divórcio, que é absolutamente natural. Quanto aos pedidos que forem consenso, divórcio, nome, guarda, visita, pensão, o juiz já dá sentença, resolve logo o litígio. Ponto. A partilha de bens vai instruir o processo. Vão ouvir partes, vão ouvir testemunhas, vão fazer perícia, se for o caso, etc. Vai permitir a continuidade do processo, dentro apenas do ponto dos bens, porque o restante já foi resolvido. É uma forma do quê? De processo continuar com questões que realmente ocorra tenha a controvérsia, tenha o litígio, tenha a treta. Quando é incontroverso, uma parte fala, a outra concorda. Então, quando isso acontece, ocorre o consenso, ao contrário da controversão. Se não tem controvérsia, não tem por que o juiz julgar. Tá? Então, é dentro desse ponto que ocorre o 356, inciso primeiro. Tá? Os fatos mostrar-se incontroversos. Não tem treta quanto aos bens que vão, quanto ao objeto que vai ser análise do julgamento. Tá? E o inciso 2 diz o quê? Estiverem condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Aqui, em relação à parte do pedido. Existem partes de pedidos que analisam somente
analisando documentos. Bom, esses que analisaram, se forem analisados somente por documentos, pode ter uma decisão ali mesmo. Agora, tem outros pedidos que não. Tem outros pedidos que precisam de mais provas. Precisa de uma perícia, precisa de ouvir testemunhas, ouvir partes, etc. Esses que não tiver pronto para julgar, que depende de outros meios probatórios, prolonga o processo. Esse que já estiver pronto, que já tem o convencimento do juiz formado, já julga logo. Tá? É uma forma também de otimizar os atos processuais. Tá? São essas as duas formas de questões. A questão dos incisos, dos parágrafos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu vou deixar um pouco de lado, porque eles falam referentes à liquidação de sentença. O que seria liquidação? Liquidação nós vamos ver mais quando falarmos de processo de execução. Execução pelo projeto pedagógico da faculdade é visto somente no quarto ano. Tá? É só no quarto ano que se vê esta disciplina sobre a execução. A liquidação ocorre, para não ficar a pulguinha atrás da orelha de vocês, não ficar a curiosidade, e vocês conseguirem entender melhor, seria a possibilidade de conversão em dinheiro de sentenças que não tenham essa conversão. Por exemplo, o juiz condena o réu a pagar ao autor referente aos danos provocados no braço do autor pelo acidente que o réu provocou, por exemplo. O autor estava trafegando por uma rodovia, por uma avenida, o réu invade preferencial e bate no veículo do autor, bate na moto que o autor estava. O autor caiu, machucou o braço, feio, perdeu potência muscular, perdeu movimento, enfim. Mesmo que seja temporário. Daí o autor entra com a ação pedindo reparação de danos, etc. E dentro dos pedidos pede para o autor, para o réu, reparar os danos provocados no braço dele. E o juiz condena nesses mesmos termos. Condena o réu a pagar o valor dos danos causados no braço do autor, por exemplo. Ou pela perda da potência do braço. Qual o valor da perda da potência de um braço? Eu tenho? Não. Eu não sei o que o autor fazia. Eu não sei se ele usava o braço ou não para trabalhar, e se usava, qual a importância desse braço, etc, etc, etc. Uma série de perguntas a serem feitas, né, dentro desse sentido, e precisam de uma perícia, na verdade, para ser analisada, e essa perícia constatar o que de fato aconteceu. Aí é preciso que ocorra a perícia para saber exatamente o que aconteceu e saber quanto que vale esse braço. A perícia mais importante seria saber quanto que vale a lesão provocada no braço do autor. Porque o réu não tem como pagar. Eu vou pagar a indenização do braço do autor. Eu não sei quanto que isso vale em dinheiro, daí eu preciso da liquidação. Aí tem todo um procedimento, tem que se passar por perícia, etc, etc. Vamos dar um outro exemplo aqui sobre vamos colocar aqui da Tatiane. Tatiane é engenheira agrônoma, e vamos supor que teve uma perda de produtividade em uma determinada área rural. Por exemplo, uma plantação de soja. Vamos dar um exemplo. Teve uma praga colocada pelo réu e teve uma perda de produtividade. A parte que teve prejuízo vai entrar com a ação na justiça e pedindo a reparação dos danos sobre a perda de produtividade daquela área. O juiz condena o réu a pagar o valor da perda de produtividade, só que eu não sei qual é o valor da perda, o valor em reais da perda da produtividade. Eu preciso do engenheiro agrônomo para fazer o cálculo, para verificar o lugar, o que está acontecendo, fazer as verificações, etc. Para só então o juiz, para só então o agrônomo fazer os cálculos devidos, mostrar ao juiz, e o juiz obrigar o réu a pagar aquele valor correspondente à perda da produtividade. Tatiane, falei alguma besteira ou mais ou menos isso? Você pode me ajudar nesse sentido.
porque é mais ou menos fazendo um comparativo do que o trabalho que um perito faz numa liquidação de sentença. Ele vai proporcionar a conversão dos valores em espécie para saber o que acontece. Bom, a Tatiana confirmou que é isso mesmo. Então, esse é o trabalho que se faz dentro de uma liquidação. Mas nós vamos ver com mais detalhamentos a partir do momento que estudarmos a execução. Na execução, aí já é possível analisar a liquidação para poder saber certinho o que está acontecendo. Mas, enfim. O que é mais importante para nós agora é o parágrafo 5º do 356, que ele fala o seguinte: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo do instrumento. Aí fica um pouquinho a pulga atrás da orelha. Professor, se a sentença é agravo, não deveria ser apelação, como no 355? É até a perguntinha que eu fiz para vocês no plano de aula que eu mandei. Já está na área do aluno para quem quiser olhar. Não seria agravo? Não seria apelação? Por que é agravo? É agravo porque, como nós dissemos, o juiz resolve parte do litígio. Ele não resolve tudo. Se ele resolvesse tudo, seria uma sentença perfeita e acabada, daí caberia a apelação. O juiz resolveria e entregaria a prestação jurisdicional. Ó, no serviço está aqui, a sentença é essa, pronto, acabou. Decidi tudo, não tem mais nada a ser analisado. Está aqui. Não é isso que acontece no julgamento parcial. Ó, parte do que vocês pediram está aqui. Vocês entraram no acordo porque está em controvérsia, ou porque a matéria está pronta para ser julgada, não precisa de outras provas, está aqui. Pumba. A sentença está aqui. Só que essa parte aqui, eu tenho que analisar melhor. Eu não estou convencido ainda de que forma eu vou julgar. Eu preciso ouvir testemunhas que presenciaram os fatos. Eu preciso de uma perícia analisada, feita por um especialista naquela área do conhecimento. Eu preciso ouvir a parte contrária. Eu preciso ouvir as partes para saber o que elas pedem. É preciso que tenha essa situação para poder julgar o restante. Como o juiz analisou parte, é para a doutrina, é considerado para a doutrina como decisão interlocutória. Tá? Decisão interlocutória. É uma decisão que o juiz toma que resolve questões incidentes, porém, incidentes e prejudiciais ao andamento do processo. Só que não são questões que põem fim à lide, como é a sentença. Aqui, vamos lembrar que o processo continua. Daqui a pouquinho eu chego lá, Natália, no seu questionamento. Mas vamos lá. No caso aqui, o juiz julgou apenas parte. Ele não entregou a jurisdição como um todo. Ele ainda vai entregar a jurisdição como um todo lá na frente. Mas ele já deu uma decisão. Uma decisão, resolveu parte da lide, daí cabendo o agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento, o juiz resolve parte da lide. O juiz resolve questões incidentais, prejudiciais, questões que não põem fim à prestação jurisdicional. Vamos ver a pergunta da Natália para eu poder entender melhor. Eu vi só um pedacinho. Professor, mas a apelação não é recurso e depois quando você deixa de primeiro grau, seja ela de mérito ou terminativa? Sim, é essa sentença mesmo. Esse é o conceito da apelação mesmo. Só que aqui, Natália, não houve uma sentença. É isso que eu estou dizendo. Não houve uma sentença propriamente dita. Houve uma decisão parcial do mérito. Para ser uma sentença é necessário uma decisão total do mérito. Uma decisão que resolva todo o litígio. Aqui resolveu parte dele. E por isso que o recurso cabível de agravo de instrumento. Porque o processo continua. Naquela parte que é controvertida, aquela parte que não tem consenso, o processo continua sendo analisado. É por isso que o recurso é de agravo. É por isso que é uma decisão interlocutória passível de agravo do instrumento. Tudo bem, pessoal? Então, é nesse sentido a razão pela qual o 356 prevê que é agravo de instrumento e não apelação. Porque o juiz não resolve tudo. Não, mas é assim mesmo, é confuso um pouco. No começo, quando saiu o código, como foi novidade, até a gente entender o porquê que é agravo e não apelação, foi um pouquinho complicado. Mas a gente tem que pensar a partir da seguinte premissa. Com a sentença, o juiz julga tudo. Aqui é a linha final do processo.
Com a sentença parcial, parte é decidido, parte parou e a outra parte continua. Por isso que é agravo. Por isso que a decisão interlocutória, o juiz resolveu parte do processo. Pronto. Resolveu parte, está resolvido, decidido. Porém, tem outras questões que o juiz tem que analisar para, por fim, a lide como um todo. Por isso que é agravo, ou perdão, apelação e não agravo de instrumento. Ou perdão. Desculpem, gente. Por isso que é agravo de instrumento e não apelação. No caso do 356. Tudo bem, pessoal? Bom, no silêncio de vocês, eu acredito que esteja. Já enviei na área do aluno o plano de aula de hoje, tá? Aí eu quero que vocês me respondam ao questionamento e me enviem da forma tradicional no e-mail, tá? Preferencialmente manuscrito, tá? A peculiaridade do Polini, então o Polini pode mandar digitado, mas os demais eu quero que mande manuscrito, tá? Às vezes algum outro tem esquecido. Acho que é mais o pessoal da noite que esqueceu, mas é bom reforçar sempre o manuscrito, tá? Para poder fazer a devida correção. Eu agradeço a atenção de todos. Muito bom dia. Uma ótima semana para todo mundo. E na quinta-feira, nós vamos falar do saneamento e a organização do processo. Se der certo, na quinta-feira finalizamos a matéria da P2, tá? Mas eu não garanto porque é um artigo bastante extenso e bastante importante a ser analisado, tá? Muito obrigado a todos. Bom dia. Uma ótima semana. Vamos focar, continuar estudando. Se tiver que sair, use máscaras. Se tiver que ficar em casa, e é recomendável que fique mesmo, para a gente poder, o quanto antes, voltarmos às nossas atividades normais, presenciais. Tá bom? Muito obrigado, bom dia e até quinta-feira.